Fala, galera do Beru Esportes, estamos iniciando mais um programa aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito feliz de poder estar apresentando esse programa, mas aqui na bancada com meu parceiro Rodrigo. Rogério hoje não está presente, mas faz parte da nossa equipe também. E nos próximos programas, com fé em Deus, o Rogério vai estar aqui com a gente, trazendo toda a sua inteligência, todo o seu carisma, toda a sua polêmica. E a gente vai fazer um programa bastante interessante, tá? Antes, vou pedir para que você siga a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vai estar saindo conteúdo diariamente nas nossas redes. Vocês ficarem ligados em tudo que repercutir aqui no nosso programa. E também se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o like, compartilha, porque semanalmente a gente vai estar postando aqui vídeos sobre o futebol, sobre o esporte no modo geral, tá bom? Vamos falar agora sobre a repercussão, né, do que está acontecendo durante a semana no futebol brasileiro e internacional. E eu queria falar com o meu parceiro aqui, Rodrigo. Como é que tá, Rodrigo? Tudo bem? Tranquilo. Tudo certo? Ontem a gente teve alguns jogos da Sul-Americana, né? Iniciou a Sul-Americana para os times brasileiros principalmente. A gente teve uma rodada muito movimentada, algumas surpresas, né? Alguns jogos polêmicos, jogos com muitos gols, né? Eu queria destacar, né, o empate entre Vasco e Melgar, né? O Vasco que, né, um destaque para Felipe Coutinho, né, que fez um golaço ontem, fez uma excelente partida. Esperava-se que o Vasco vencesse essa partida do Melgar e acabou cedendo o empate no final do jogo. Foi uma estreia que acabou decepcionando, né, pela circunstância do jogo. O Vasco acabou empatando, mas é um empate fora de casa, né? Dá tranquilidade também pro Vasco buscar a primeira colocação do grupo e se classificar na Copa Sul-Americana. Lembrando também, né, que Corinthians perdeu pro Huracan na arena, na Neoquímica Arena. Foi um resultado bastante surpreendente, quebrou a banca de muita gente esse resultado. O Grêmio venceu o Sport Luquenho do Paraguai, um placar de 2-1, né? E o Vitória, o Leão da Barra, que acabou empatando com a Universidade do Chile no Barradão, no placar de 1-1. E queria saber de Rodrigo, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o Vitória, mas eu queria saber de Rodrigo, né, a recepção, o que é que você achou dos times brasileiros na Sul-Americana e qual a sua expectativa? Assim, você acha que todos têm condições de passar? Teremos, como no ano passado, um time brasileiro como favorito a chegar à final da Sul-Americana e conquistar o título? Cara, a rodada por brasileiro ontem, tirando o Grêmio em si, foi horrível, né? Todos saíram com gostinho de derrota. Corinthians perdeu dentro de casa. O Vasco, dando 3-1, tomou um empate depois dos 80. O Vitória, dentro de casa, com um time limitado também, empatou. Todos com gostinho de derrota. O Grêmio foi o melhorzinho que se saiu da rodada, que vem até jogando bem, né? Nos últimos jogos. E a gente, Rodrigo, a gente faz análise dos times brasileiros na Sul-Americana pelo que vem apresentando no início do ano, né, no primeiro semestre, né, nos campeonatos estaduais. E o Corinthians, né, ele tem um time, tem um elenco muito forte, um elenco que para disputar a Libertadores, sim, acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, mas esperava-se que o Corinthians já começasse com o pé direito, fizesse sua parte dentro de casa, né, para poder buscar a classificação, e foi um resultado realmente surpreendente. O Vasco... Apesar de o Corinthians ter perdido, o time dele ter ganhado, mas o Corinthians tem elenco pra recuperar. Sim. Você falou, é um elenco muito bom. Os caras correm atrás, apesar de ser só um que passa, eu creio que ele passa até mais tranquilo. E parece que a ressaca do título paulista ainda tá batendo, ainda né? tá, Que ressaca longa é essa do Corinthians? Os caras comemorou, viu? Só Depay comemorou mais que todo mundo. O bicho dele foi bom. Até que videoclipe me lançou, velho. O Vasco, né? O Vasco, ele não chegou às finais do Campeonato Carioca, então teve tempo pra trabalhar, né? Pra encorpar o seu elenco. Infelizmente deixou a vitória escapar no finalzinho do jogo ontem, né? Que seria um resultado importante, né? Pra poder garantir... O Vasco já se complica mais, né? A classificação. Apesar de que foi fora, um empatezinho fora, mas o elenco é limitado. Como eu disse, né? Destaque pra Verratti, que marcou um gol. Isso, Coutinho marcou 2 gols e deu uma assistência pro Verratti. Uma assistência magistral, velho. Coutinho joga muita bola, velho. Quando ele quer... Fora o golaço, né, cara? De fora da área, relembrando o tempo dele de Liverpool. Sim. Dá aquela chapada de fora da área ali, meu Deus. E aí, infelizmente, o Vasco tomou 2 gols em 10 minutos. O Grêmio, né, que acabou sendo vice-campeão gaúcho pro Internacional, venceu ontem, né, com gols de Matias Arezzo e Bright White. Bright White fez o gol ali aos 21 minutos. Quem falou que o homem não ia cravar no Brasil, o homem tá aí. Tem que respeitar. Então o Grêmio estreou com o pé direito, foi o único brasileiro que venceu na rodada da Sul-Americana. Num grupo que tem o Godoy Cruz e o Grau. E também venceu, né, o Godoy Cruz. Sim, venceu a equipe do Grau por 2-0. Então,
É um grupo aí que vai ficar entre provavelmente Godoy Cruz e Grêmio para se classificar em primeiro. Lembrando que a primeira colocação na Sul-Americana é diferente da Libertadores. O primeiro colocado se classifica direto para as oitavas de finais e o segundo colocado enfrenta os terceiros colocados da Libertadores. Os times que na Libertadores são eliminados em terceiro vão para esse playoff, né? Uma espécie de repescagem. Uma repescagem, literalmente, para poder... eles se enfrentam e quem passa vai para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. E vamos falar do nosso querido Leão da Barra, o Sport Clube Vitória, que empatou, né? Vitória que voltou a uma competição internacional após 6 anos. É muito, muito importante a gente ter clubes do Nordeste e jogando competições internacionais, seja Sul-Americana, seja Libertadores. Isso garante um calendário para os times do Nordeste mais vastos, garante renda, né, tanto de bilheteria, classificação, dá dinheiro, né? Então é importante Vitória A Vitória já dá dinheiro. Sim. Cada vitória você tem um valor de 600 e pouco, Sim. Né, 600 mil. E fora que hoje, esse ano, a gente tem 5 nordestinos na Série A, 3 vão disputar campeonatos internacionais, Sim. Bahia e Fortaleza na Liberta, o Vitória na Sula. E é o ano do nordestino, mano. A gente vai ter um calendário apertado, mas a gente jogando aqui dentro vai ser mais fácil essas viagens e tal. Sim. Isso Quanto é bom mais pra time gente. do Nordeste, é melhor pra logística, né? Então, assim, é muito importante, como o Rodrigo falou. E é o ano do Nordeste. É o ano do Nordeste, que seja o primeiro de muitos, né? Santa Que Cruz não Forte, caia mais Ceará. ninguém do Nordeste. A gente tenha... e ano que vem o Ceará vá pra Sul-Americana, né? O Esporte. esporte. Então, torcer pra que os times daqui tenha esses calendários, né? Sejam sempre na Conmebol, Libertadores e Sul-Americana. E eu queria saber de você, Rodrigo, o que é que você achou, né? Faça uma prévia análise da partida ontem. O Vitória acabou empatando, é um resultado que não é interessante, né? Mas como o Vitória saiu atrás do placar, pelo menos reagiu e buscou um empate. Você pode fazer sua análise? Cara, essa partida de ontem fica na conta de Carpini. Fica na conta dele pela escalação inicial, pelo time jogando em campo, que você não vê estrutura. Você não vê um avanço dos laterais, nenhum dos dois. Você não vê uns laterais cobrir bem. Você, um meio campo com 0 criação, só o Mateuzinho tentando, Baralhas marcando. E os atacantes da gente não finalizam. Os atacantes do Vitória não finalizam. Se a gente for olhar as estatísticas lá, a finalização no gol de defesa difícil do goleiro ontem, eu acho que não teve nenhuma. Foi 4 finalizações no gol, 14 finalizações, mas no gol nenhuma 4. perigosa. Se for ver as finalizações, se eu não me engano, foi Léo Pereira que chutou uma mascada, foi devagarinho. Sim. Foram chutes tudo assim. E o time dos caras é muito limitado. O time do Universitar. Sim. É muito limitado. E assim, a gente deixou escapar uma vitória importantíssima dentro de campo. E vencer com... Vencer e garantir os 3 pontos e depois ir lá pra fora tentar um pontinho. Ontem foi uma derrota. Sim. Ontem foi uma derrota pro torcedor do Vitória. E na conta de Carpini, cara. O time não apresentou nada. O time, você dizia assim que você via uma triangulação, você via não tinha nada. Melhorou um pouquinho quando entrou o Eric. Ele ficou muito insistindo em Cáceres ali, não sabendo porque ele não entrou com o Claudinho. Só anda dizendo que o cara tá lesionado. Vitória ontem tinha 3 pilares. Halter, Baralhas e Mateuzinho. São jogadores hoje que eu acho que não pode abrir mão. Se abrir mão desses daí, acabou. E a sensação que eu tive ontem, Rodrigo, assistindo o jogo, é que, tipo, o Vitória dá muito espaço. O sistema defensivo, eu não vou culpar só a zaga também, porque a marcação, ele começa a dar... O sistema defensivo todo, porque as laterais não ajudam o zagueiro. Sim. Você vê os volantes se desdobrando pra fazer uma cobertura, mas o lateral, se você for ver, toma todas passam. E Carpini tá sempre ali apoiando e não talvez orientando da forma certa. A gente às vezes tem que cobrar. Aí a gente tem que cobrar do jogador, ó, cara, você tem que cobrir, você tá treinando, você tá trabalhando pra isso. Tem que fazer o que é pedido. Senão, você prejudica o seu colega. E é o que tá acontecendo. E tem sido destaque, né, no time de Carpini, que os jogadores, apesar de alguns ter certas limitações técnicas, mas eles respeitam o esquema tático e o comportamento que o treinador pede. E observando ontem, a Universidade do Chile teve pelo menos 3 chances claras, cedidas assim, tipo, eles teve um lance mesmo no finalzinho, que os caras com um a menos, pô. Com um a menos, tá parecendo que tava com a mais, velho. Os caras puxam um contra-ataque, Cáceres não cobre a lateral, o cara passa sozinho, ele não acompanha, o cara vira uma bola, o cara sai na cara. A sorte é que o cara é ruim. Sim. E você tem a análise da arbitragem, você acha que foi uma arbitragem justa, teve lances polêmicos? Cara, a arbitragem,
eu não gosto de entrar muito na arbitragem, porque a gente fica parecendo que tá procurando desculpa. Mas assim, a arbitragem ontem não foi tão boa. Ele não manteve um pulso pra todas as faltas. Se tinha uma falta de um lado, ele não mantinha o mesmo critério pro outro. Alguns cartão que ele deu. O vermelho mesmo que o rapaz tomou foi burrice dele. Sim. E a falta foi no lance da frente. Eu não recordo dele ter dado cartão na falta em si. Ele esqueceu porque ele deu o cartão no cara, ele não deu na falta. Sim. E teve alguns lances assim, besta. Que lance disciplinar. Lance disciplinar que ele deu um cartão amarelo numa falta que não era tão forte e na falta mais forte ele não dava. Os árbitros sul-americanos, eles têm essa mania de utilizar o cartão amarelo com qualquer tipo de falta, seja uma falta técnica, uma falta leve, não só para parar o jogo. Eles fazem isso para poder manter a parte disciplinar. Quando você sai distribuindo cartões, você não tem o risco de ter um jogo mais agressivo, então os jogadores tiram mais o pé. Então os árbitros sul-americanos, os árbitros estrangeiros têm essa característica, a maioria deles, de fazer isso. Diferente dos árbitros aqui do Brasil, que às vezes você faz uma falta que é para cartão e você vê a reclamação e não dá. Eu queria saber de você, Rodrigo, tava no Barradão ontem, não foi isso? Tava lá. Como é que tava a atmosfera? O que é que você sentiu? A torcida tava apoiando como sempre? Ou você sentiu o pessoal mais retraído? A torcida apoia como sempre, cara. Mas chega uma hora que eu acho que a torcida se esgota, né? Você apoia, mas você vê peças que talvez são muito boas, mas melhores do que as que estão entrando no banco e outras que estão falhando em campo, a torcida começa a pegar no pé. E Cáceres foi muito vaiado, Lucas Braga foi muito vaiado, saiu até aplaudindo a torcida, não sei se por ironia ou o que foi. Esses dois foram os mais vaiados de ontem. Hugo também muito mal. E a torcida tá começando a pegar no pé desses jogadores. Ela apoia o tempo todo, mas alguns jogadores vão começar a pegar no pé. E Carpini ou ele toma um jeito e bota quem tá jogando bem, porque você tem um Claudinho que vem de um Bavi, segundo tempo de um Bavi muito bom, entra sempre mudando o jogo e você não bota o cara nem para jogar 2 minutos, numa Sul-Americana que a gente precisa ganhar dentro de casa. Complicado. É complicado. E a torcida vai pegar no pé desses caras, cara. Não queria dizer, mas esses caras a torcida vai começar a pegar no pé. Você acha que a perda do título baiano e a estreia no Campeonato Brasileiro, né, com derrota, você acha que tá tirando já a paciência do torcedor? Você acha que tá cedo não pro Vitória? Rapaz, Até porque o Vitória teve muitas baixas, né? Eu nem digo a perda do baiano, porque assim, chegou na final, a gente pegou um time também muito qualificado, que foi o Bahia, mas a derrota pro Náutico. A derrota pro Náutico na Copa do Brasil foi onde começou. Eu não sei, Carpini, se ele tá cavando, querendo sair, porque ele botou uma escalação totalmente aleatória. Agora, se eu for pegar as últimas escalações do Vitória, tudo aleatório de Carpini. Se ele tá querendo sair, tá cavando a saída dele errada, não duvido dele aparecer em um Fluminense e em um Bragantino já. Não duvido, cara. Você acha que essas mudanças de Carpini não seria uma tentativa também de buscar alternativas, já que o time não tá rendendo da forma como ele sempre jogou no passado? Até porque o Vitória foi estudado, né? É porque a gente nem joga da forma passada mais. Porque antigamente ele jogava por uma bola. Fechava a casinha dele e jogava a bola. Hoje ele quer propor o jogo. E nessa de propor o jogo, a gente não tá conseguindo. A gente não chega, não cria, não faz nada. Fica rodando, roda. Quando os caras vêm no contra-ataque e gol. E fazer um futebol propositivo, né? Um futebol com toque de bola é muito mais difícil do que você jogar por uma bola. Você tem que ter jogador de qualidade pra fazer isso, cara. Você tem só o Mateuzinho, um Baralhas que, tipo, foi uma das melhores contratações esse ano aí. Baralhas e Claudinho. Claudinho não joga. Baralhas é uma das melhores contratações. Não tem condições de jogar sem ele ali, primeiro volante. E Mateuzinho com uma perna só. Tá fazendo melhor que muitos aí que entrou. O Wellington Rato. Meu Deus. E vem cá, velho. Você não acha arriscado ficar colocando o Mateuzinho dessa forma? Tá nítido que ele não tá 100%. Agora eu tenho uma dúvida, cara. Eu não sei se ele realmente não tá 100% ou se ele também já não tá com alguma proposta pra sair. Porque a forma que ele joga, a gente fala que ele não tá 100%, mas um cara jogar 90 minutos de 2 jogos que não tá 100%, quando o cara tá lesionado, ou ele joga até os 70, ou ele entra depois. Mas ele jogou no Bavi os 90 minutos, aí se tratou de novo, ontem jogou mais os 90 minutos. Em uma possível lesão, você tira um cara
Possa ser também que ele não esteja 100% fisicamente. Fisicamente, alguma coisa assim. Porque assim, você vê Matheus em campo, ele tá jogando, ele tá entregando mesmo com a dificuldade de lesão e tal. Mas você vê no semblante dele que não é o mesmo cara do ano passado, sabe? Quando ele tinha Alejandro, quando ele tinha essa galera que ele tava. É um cara que tá, pô, aparentemente apagado, mano. O semblante dele em campo, assim. Tudo totalmente mudado, velho. Lembrando, pessoal, que o grupo do Vitória é composto por Universidade Católica, que o Vitória enfrentou, Cerro Largo e Defensa e Justiça. Né? A expectativa aí é que o Vitória passasse, né, junto com o Defensa e Justiça. Jogam esse hoje, empate né? aí, jogam hoje Cerro Largo e Defensa e Justiça. Né? O Vitória vai ter que brigar por essa vaga aí com mais dessas duas equipes. Né? Quem que você acha que passa na Sul-Americana desse grupo aí? Eu acho que ainda passa esse Defensa e Justiça e o Vitória, porque o que a gente viu ontem do Universidade não é bom. O time não é tão bom quanto a gente estava esperando. Eu acho que esse Defensa e Justiça vai acabar passando em primeiro e o Vitória vai pra essa repescagem, cara. O próximo adversário do Vitória na. O próximo adversário do Vitória na. É o próprio Defensa e Justiça. É o próprio Defensa e Justiça na Argentina, né? Na semana que. No dia 10, né? Dia 10 de abril, na semana que vem. Quinta-feira que vem, não é isso? Quinta-feira que vem, às 7 da noite, na Argentina. Então, um empatezinho lá. Seria bom, mas... né? Pontuar, né? Não deixar os times escapar. O importante é isso, pontuar. Porque grupo Copa, né? A Copa em grupo, na verdade, além de você não deixar o adversário ganhar, você não pode deixar ele se distanciar, né? A esperança é esse Cerro Lago aí aprontar hoje, né? Porque fez um amistoso com um time de Série C ou Série D daqui esse ano. Sim. E perdeu. Foi mesmo? Tomou porrada. Aí time pro Vitória aí tirar 6 pontos aí. Podia estar com 9, né? Se ganha. Não tem o que fazer aí. E, né, o Vitória joga no final de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Barradão. E aí, qual é a expectativa pra esse jogo? Cara, a gente precisa que Carpini mude o time. Se ele mudar o time, ele jogar como ele jogava antigamente, espero o time, porque não tem condições de você jogar de igual para igual pro não Flamengo. Tem como. Não tem como você propor um jogo pro Flamengo. Mesmo sendo dentro de casa e tal, a gente sabe que é complicado. Usar toda a atmosfera, né, do estádio, do Barradão. Usar a torcida. Ele tem que chamar a torcida de volta pra ele, porque Carpini tá perdendo a torcida. Ontem eu vi Carpini tá perdendo a torcida dele. Mano. E você acha que ele tá muito impaciente em relação a... Porque, assim, esse ano a expectativa era que ele tivesse tranquilidade pra trabalhar e montasse o time do estilo dele. Porque no passado ele já chegou tendo que ter aquela atitude emergencial de poder ter que pontuar. O Vitória tinha que pontuar, tinha que vencer. E ele tinha que ter aquela estratégia ali rápida para poder buscar os resultados. Esse ano não. Esse ano ele teve tranquilidade para trabalhar e colocar o estilo de jogo dele. Você acha que ele tá já perdendo a paciência? Ele tá perdendo a paciência não, a torcida, velho. Porque ele trouxe a panela dele, Bruno Xavier, Thiaguinho, trouxe esses caras. Foi ele quem recomendou. Foi ele que pediu, contrataram quem ele quis. Ele teve o tempo de trabalho dele. E agora ele tá deixando... O que eu vi muito de Carpini ontem foi ego. O ego dele tá falando mais alto do que o clube. Ele não tá botando o clube mais na frente. Ele quer ser a estrela do time. Ele não quer que o jogador seja a estrela. Ele tem que ser esse cara. Na mídia sair, Carpini que salvou o Vitória ano passado. Não foi Carpini, foi o Alejandro. A gente tá vendo aí. Quem salvou o Vitória foi o Alejandro. Não foi Carpini. Mas ele quer essa mídia. Aparentemente. E já que o Vitória não tá mais na Copa do Brasil, né? O Vitória tem 3 competições aí pra administrar, a Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O que é que você acha? Você acha que a gente fazendo uma pequena projeção aí, pelos últimos resultados, você acha que o Vitória dá uma repaginada, consegue voltar ao caminho das vitórias? Acho que Fábio vai Depende muito também das oportunidades de mercado, né? Contratar. O mercado tem que trazer. Trouxe agora a Kaiser. Vamos ver se vai dar certo. O Eric, que entrou, foi muito bem. O Léo Pereira também. Estamos começando a ter umas opções melhorzinhas do que tem no banco. E Fábio, eu acho que vai sacudir aquele vestiário ali. Que ele é doido. Quando começa a bater no calo dele, ele vai começar a bater lá dentro. E aí, o Carpini começa a adequar as coisas lá dentro, ele, creio eu, que é aquela. Se perder contra o Flamengo, ele balança, cara. Se ele perder, independente que é Flamengo ou não, ele perdendo, ele vai balançar. E aí ele vai para um jogo lá na Argentina. Depois ele volta com um jogo Atlético Mineiro, fora. E depois pega o Fortaleza aqui. Ó que tabela.
Se ele sobreviver a essa tabela, ele sobrevive o resto do campeonato. Mas não sei se ele sobrevive a essa tabela. Esse mês corrido pode ser... Você acha que Carpini não tem nem 10 rodadas no... Não sei se No chega. Brasileirão. Eu acho que esse mês é o start dele. Eu acho que Fábio não vai cometer o erro que cometeu com o Léo Condé, Léo Condé? de esperar muito tempo. Não vai. Ele vê que tá desandando, ele vai tirar, velho. Porque ele mostrou ano passado com um time que a gente achava limitado. Mas a gente tá vendo que esse ano tá muito mais limitado. E ele vai tá usando essa desculpa pra tudo. Ah, que o time é limitado, que o time é limitado. O time é limitado, mas você tem que saber usar também, né? Porque a gente vê as formações. Como você disse, né? As peças que vieram, tudo As indicação peças que dele. vieram, tudo indicação dele, que ele trouxe no início do ano. Se a gente junta 5 milhões de Lucas Braga, 5 milhões de não sei quem, com 5 milhões de não sei quem, quando você vai ver, você pagou mais caro do que o Fortaleza pagou em Davidson, 7 milhões, do que Marinho Vale, 6 milhões. Então, esse tal desse scout do Vitória tá fazendo as contratações. E tem a parte financeira também, né? Que o Vitória tem que juntar. Só que a gente tá gastando, né, com jogadores que tá encostado, que não rende, sendo que tem jogadores do mesmo valor. Eu sei que salário é alto, você tem que pagar isso e aquilo, mas é um investimento que vai ter retorno. E o trabalho do scout é isso, né? Você encontrar atletas que o clube não gaste muito. E seja produtivo, né? Sim.